As histórias de terror que o milionário nunca contou revelam segredos de um mendigo negro. Era uma noite de gala em São Paulo. A luxuosa mansão de Alexandre Coutinho brilhava como um diamante sob a lua cheia. Convidados da elite, vestidos com seus melhores trajes, dançavam e riam, imersos em um mundo de opulência. Mas a festa, marcada pelo carisma de Alexandre e sua generosidade, escondia uma sombra prestes a se revelar. Os sussurros percorriam os salões decorados com flores exóticas e lustres de cristal. No fundo da multidão, um homem observava. Era Hugo, um antigo amigo de Alexandre, agora um renomado escritor de terror, com palavras afiadas e um olhar provocador. Quem é realmente Alexandre Coutinho? Ele questionava silenciosamente, enquanto as gargalhadas misturavam-se aos acordes de um piano tocando suavemente. O passado do milionário, repleto de mentiras e segredos, o atormentava. Quando Hugo se aproximou, a música parou, como se o universo tivesse segurado a respira. Vocês conhecem o lado obscuro de Alexandre, as histórias de terror que ele nunca contou. O murmúrio cresceu entre os convidados. Olhares perplexos e curiosos se voltaram para Alexandre, que sorria nervosamente. O clima vibrava com tensão e emoção, transformando a gala numa armadilha de recuerdos dolorosos. Hugo prosseguiu, seus olhos brilhando com uma mistura de vingança e dor. Essa mansão, o sonho dele, foi construída sob as cinzas de uma tragédia familiar. A história que todos preferem esquecer. O silêncio era palpável. Uma brisa gélida percorreu o salão, enquanto a atmosfera se tornava um campo de batalha emocional. Alexandre sentiu um nó na garganta. Lembranças de seu passado, repleto de traições e crimes de sua família, começaram a surgir. Momentos que deveriam ter sido enterrados ressurgiam, trazendo à tona a dor que ele tentava esconder. A beleza da festa havia se transformado em algo grotesco. Com cada palavra de Hugo, as paredes pareciam se fechar, cercando o milionário em um labirinto de verdades que não podia escapar. Você acha que essa harmonia é verdadeira, Alexandre? Você vive em uma mentira. A voz de Hugo cortava como uma faca. Aquilo não era mais uma simples revelação. Era uma tortura. Os olhares dos convidados, antes admirados, agora estavam repletos de reprovação e curiosidade. Uma busca desesperada por respostas. Um murmurinho cresceu em meio à multidão, como um eco que desnudava cada um dos segredos há muito guardados. Alexandre sentiu seu coração acelerar, sua identidade se dissipando como fumaça. Quem ele era, afinal? O homem generoso, o símbolo de sucesso, ou o herdeiro de uma história obscura que o condenava? Enquanto a noite avançava, as acusações de Hugo revelavam um elemento de mistério ainda mais profundo. O escritor não buscava apenas vingança pessoal. Suas palavras estavam interligadas às atrocidades cometidas por sua família. O ar vibrava. O que mais estava prestes a ser revelado? A gala delirante havia se transformado em um incessante teatro de horrores, onde cada convidado refletia a imagem distorcida do anfitrião. Quando Hugo pronunciou novamente o sobrenome de Alexandre, algo nos olhos do milionário indicou que uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. A tensão era insuportável, e a festa que deveria ser uma celebração tornava-se um aterro de segredos, prontos para explodir.
Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pés. Alexandre, com o coração batendo descompassado, sentiu o peso das palavras de Hugo se assentando como um manto escuro sobre seus ombros. Ele estava prestes a abrir a boca para se defender, quando a porta da mansão se abriu com um estrondo. Um homem da rua, com roupas rasgadas, entrou. Era um mendigo que todos conheciam, um rosto familiar nas esquinas da cidade. Mas aquela noite ele tinha uma energia diferente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. "Chega!" gritou ele, fazendo todos se virarem. "Chega de mentiras!" O silêncio engoliu a sala. Hugo olhou surpreso. "Quem é você para interromper assim?" Ele parecia prestes a rir, mas a expressão do mendigo o fez hesitar. "Eu sou quem você menos espera", continuou o homem, apontando para Alexandre. "Eu sou parte da história que você está tentando contar." Uma onda de sussurros reverberou pelo salão. Os convidados, que antes estavam visivelmente intrigados, agora pareciam alarmados. Alexandre estava paralisado, um misto de pureza e terror se espalhando por seu corpo. "O que você sabe?" Sua voz mal conseguia sair. "Eu sei tudo." O homem sorriu, mostrando dentes amarelados. "O que você foi? O que você é? E o que se torna quando as luzes se apagam?" Ele deu um passo à frente, e a sala inteira recuou, como se o mendigo fosse um monstro. "A mansão é construída sobre segredos. Sim. Mas não apenas os de Alexandre. Há mais." Hugo estava cada vez mais inquieto. "Você está louco? O que você acha que pode..." O mendigo interrompeu. "Você é um escritor de terror, mas a sua vida é um conto mais sombrio do que qualquer história que você possa criar. Ou você acha que apenas Alexandre tem passagens obscuras?" As palavras do mendigo foram como facadas. A atenção dos convidados virou-se para Hugo. Ele gaguejou, a camiseta branca agora suada. "O que você quer dizer com isso?" perguntou. O mendigo riu. Mas não era uma risada de alegria. Era uma risada rasgada, quase dolorosa. "A verdade é que muitos de vocês aqui têm as mãos sujas. Não só Alexandre. Vocês se fiam no brilho do luxo, mas aqueles que vivem na sombra conhecem suas histórias. Você tem um passado, Hugo, e também uma dívida com o passado que não pode ignorar." Era como se um furacão tivesse entrado naquela festa. Alexandre e Hugo, ambos paralisados pelo abismo que se formou em suas vidas, trocaram olhares, cada um vendo o horror que havia no outro. "O que você quer de nós?" Hugo questionou, a tensão pulsando. "Quero que você saiba que todos têm segredos, mas o meu é mais poderoso do que o seu. Você quer saber quem sou eu? A resposta está nas sombras, onde você se recusa a olhar." O mendigo disse, a voz cada vez mais profunda. Com isso, ele tirou um pequeno objeto do bolso da sua roupa rasgada. Era uma correntinha com um medalhão. "Este é para você, Hugo. Passado não se apaga. Passado te encontra." A sala inteira estava em choque agora. Alexandre engoliu em seco,
seu mundo começando a desmoronar. O que ele não sabia era que a revelação do mendigo mudaria tudo. Ficou claro que cada um na sala tinha uma palavra a dizer sobre o passado do outro. A festa, antes uma celebração, agora era uma arena de medos compartilhados. Os murmúrios cresceram. Os olhares de reprovação e curiosidade se intensificaram. A revelação de que o mendigo sabia mais do que aparentava estava prestes a causar uma fissura irreparável nas vidas deles. Alexandre, agora perplexo, sabia que isso era apenas o começo. Qual seria o próximo golpe? E quem mais estaria ligado a essa teia de segredos sombrios? A tensão zumbia. Aquela noite de gala se tornara um jogo mortal de verdade. E o mendigo, ele era apenas um mensageiro? Ou havia ali algo mais profundo e que ninguém conseguia entender? A sinfonia do terror estava longe de acabar. Aquela sala, que antes pulsava com a vida e a alegria da festa, agora estava em um silêncio cavernoso. O mendigo, com seu olhar penetrante, segurava um medalhão como se carregasse o peso de mundos inteiros. Alexandre sentia seu coração acelerar, as batidas ecoando em seus ouvidos como um tambor funesto. O ar estava denso, a tensão quase elétrica. Hugo, que antes estava confiante, agora parecia um homem prestes a desmoronar. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. O mendigo não respondeu de imediato. Em vez disso, ele ergueu o medalhão em direção à luz, revelando um emblema que parecia familiar a muitos na sala. Este medalhão pertence à sua família, Hugo, e você sabe disso. Ele é a chave para o que realmente está acontecendo aqui. As palavras do mendigo cortaram o ar como uma lâmina. O ambiente começou a pulsar com murmúrios descontrolados. Alexandre estava em choque. Ele olhou para Hugo, buscando alguma explicação, uma desculpa. Mas o rosto de Hugo estava pálido como um fantasma. Não, isso é impossível, gaguejou. Eu não sei do que você está falando. Mas o mendigo persistiu. Sabe, você não só, como também tem uma dívida com aqueles que você traiu. Não pense que está isento porque agora se tornou um autor de terror. Seu passado está bem atrás de você, agora mais próximo de Hugo. E tudo isso se conecta a Alexandre e ao que aconteceu aqui dentro. Os convidados trocavam olhares confusos e assustados. As revelações se desenrolavam como um novelo enredado. E quando o mendigo mencionou o passado de Hugo, uma nova onda de temor passou pela sala. Alexandre, que mal processava a gravidade das palavras, não conseguia desviar o olhar do medalhão. Você é um mentiroso! Hugo finalmente gritou, mas sua voz já estava perdendo força. Como você pode saber disso? Quem é você de verdade? O mendigo sorriu, mas não era um sorriso de vitória. Eu sou a sombra que vocês ignoraram, o que vocês não puderam enterrar, e eu estou aqui para trazer à tona tudo o que vocês desejam esquecer. Ele pausou, permitindo que o peso de suas palavras penetrasse em cada mente presente. Nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. A porta principal da mansão se abriu novamente, mas desta vez não era só um mendigo qualquer que entrava. Uma figura alta, vestida de negro, apareceu. A luz da lua refletia em uma faca banhada em sangue que ela segurava. O olhar penetrante da nova chegada buscou rapidamente por Alexandre. Eu vim cobrar, a figura disse, sua voz forte
e cheia de autoridade. O que foi feito por sua mão deve ser respondido. A sala inteira ficou sem ar. Hugo olhou de relance para Alexandre, a confusão se transformando em horror. O milionário, agora encurralado entre dois fantasmas de seu passado, sentiu que o chão sob seus pés desaparecia. Cada olhar na sala estava fixado nele. Cada respiração era uma condenação silenciosa. Quem é você? Alexandre finalmente conseguiu perguntar. Sua voz quase um sussurro, enquanto a figura avançava. Sou o silêncio das vozes que você nunca ouviu, disse a figura, imperturbável. E hoje eu trago a verdade. Você pensou que poderia fugir? Que os segredos permanecem enterrados? Não. Eles são como fantasmas. Sempre voltam. Os convidados estavam estáticos, a atmosfera tomada por uma sensação de terror absoluto. A festa, uma vez cheia de risadas e música, agora era uma cena de um pesadelo coletivo. As revelações do mendigo, a aparição da figura de negro, tudo parecia se entrelaçar em um único fio de destinos entrelaçados. Você apanhou mais do que esperava, o mendigo disse, observando Alexandre. As paredes da mansão começaram a se fechar e Alexandre precisava agir. Mas com cada palavra, a verdade parecia se descolar ainda mais da realidade que ele havia criado. Eu não sou quem você pensa que sou, balbuciou, a voz embargada, enquanto o medo começava a consumi-lo. E no meio das mentiras e dos segredos, o que realmente era real, o que realmente existia em seu passado. O silêncio preenchia o espaço, e a única resposta era a escuridão que se aproximava, pronta para engoli-los. O silêncio preenchia a sala, enquanto os olhares se fixavam na figura sombria que acabara de entrar. Atenção mas antes que alguém pudesse reagir, o mendigo avançou, interrompendo. Espere, você não conhece a história de Alexandre. Seu tom era um misto de desespero e urgência. Esse não é o caminho para a verdade. Todos na sala caíram em um silêncio ainda mais profundo. Alexandre, com o olhar fixo na figura, sentia seu coração pulsando em um ritmo descontrolado. — O que você quer de mim? Perguntou, a voz tremendo. E então, algo inesperado aconteceu. O mendigo, após proferir suas palavras, deu um passo à frente e, em um movimento súbito, puxou algo de sua roupa rasgada. Era um pequeno diário, em muito mau estado, como se tivesse sido esquecido por anos. Ele abriu e começou a ler em voz alta, suas palavras quebrando o silêncio como um vidro se estilhaçando. Eu sou parte de uma história que você tentou apagar. Uma história que não termina apenas com você e seus segredos. As páginas amarelas faziam o ar parecer pesado. Hugo, você se esqueceu do que fez? Do pacto que você fez para se tornar um autor famoso? Hugo palideceu, as palavras do mendigo caindo sobre ele como pedras. Isso não é verdade. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele tentava se defender, mas sua voz soava fraca e insegura. Mas você tem. E agora, aqui estamos nós, todos juntos, tentando enterrar um passado que não pode ser esquecido. O homem de roupas rasgadas falava com um fervor quase contagioso. O que você ocultou não é apenas seu, Hugo, é nosso. E sem aviso, ele virou-se para Alexandre. Você não sabia, não é? Esse novo livro de Hugo não é só uma ficção.
Ele conta sua história, desde a infância até o que aconteceu nesta mansão. E a inspiração dele veio da dor que você trouxe para sua própria família. Um murmúrio correu pela multidão. Os convidados começaram a sussurrar. Incredulidade estampada nos rostos. As revelações se aglomeravam como nuvens de tempestade. Agora você se vê preso entre duas sombras. Uma, a sua. A outra, a de Hugo. Ambos construíram suas vidas sobre mentiras. O mendigo continuou, cada palavra uma flecha. Não, isso é loucura! Alexandre gritou, lutando contra o cerco das emoções. Mas sua voz não tinha a mesma força. O que ele havia feito era uma pergunta que crescia dentro dele, pressionando como um peso insustentável. É verdade, Alexandre? Você realmente não se lembrou? Ou fez questão de esquecer? O mendigo olhou profundamente nos olhos de Alexandre. Todos os erros têm um preço, e o preço de vocês é maior do que imaginam. Nesse momento, a figura em negro começou a avançar. A verdade é um fio que liga todos nós. Um fio que não pode ser cortado. Com um gesto, ela fez o medalhão brilhar na luz. Você será exposto, Alexandre. E depois, você terá que pagar. Não só pelas suas mentiras, mas pelas mentiras que ajudaram a manter em pé este espetáculo. A realidade começava a se desfazer em torno deles. As palavras levaram todos a um abismo de terror. Hugo, Alexandre, o mendigo e a figura com a faca. Todos estavam entrelaçados na teia de segredos que uma vez consideraram invisíveis. Um eco de risadas amargas preenchia o espaço, enquanto os convidados observavam um misto de hesitação e curiosidade se espalhando entre eles. Agora, todos vocês precisam escolher. A figura aos poucos falou. Sua presença era como um eclipse. Fugir da verdade ou enfrentá-la. Mas saiba, a verdade tem olhos e sempre vê. E aqueles que não a enfrentam podem ser perdidos para sempre. O eco de suas palavras deixou todos paralisados, como se o tempo tivesse parado. Alexandre estava em choque, sentindo que a situação estava além de seu controle. Tudo o que ele acreditava ser real estava se desmanchando. E por um breve momento, um minuto, uma eternidade, ele questionou se poderia sair daquela noite com sua vida intacta ou se os segredos que não queria enfrentar finalmente tomariam conta dele. Enquanto a tensão crescia e os olhares ao redor se tornavam cada vez mais duvidosos, o mendigo soltou uma última frase, como um relâmpago no céu escuro. Às vezes o verdadeiro terror não são os monstros que enfrentamos, mas aqueles que vimos crescer ao nosso lado. E então, com um movimento rápido, o diário escapuliu de suas mãos, caindo no chão com um estrondo que fez todos se estremecerem. E a história, que a essa altura parecia desaparecer, o mendigo olhava para Alexandre. A expressão dele era uma mistura de compaixão e desprezo. A verdade está aqui, diante de você. As palavras dele ecoavam como um trovão. Mas antes que Alexandre pudesse responder, houve um barulho alto, como se algo pesado tivesse caído. As portas se abriram de forma brusca e uma figura familiar entrou. Era Clara, a ex-esposa de Alexandre. Seu olhar estava cheio de fúria, e ela carregava um envelope grande, amarelado pelo tempo. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou a tensão como uma faca. Os convidados, que estavam em estado de choque, observaram enquanto ela caminhava em direção a Alexandre. O mendigo olhou surpreso.
Clara, você não deveria estar aqui. Ele se afastou, a expressão mudando de determinação para preocupação. Isso não é o que você pensa. Não é o que eu penso? Eu sou a única que sabe a verdade. Clara gritou. O queixo de Alexandre caiu e um nó apertou em seu estômago. Ele tinha tentado esconder seu passado dela, mas agora parecia que tudo ia desmoronar. Não era apenas uma questão de mentiras. Ali estava sua vida inteira prestes a ser exposta. Clara segurou o envelope com força, os olhos dela fulminando o ex-marido. Estes documentos vão mudar tudo, ela disse, agitando o envelope na frente dele, provocando murmúrios entre os convidados. Eu guardei isso por anos, pensando que você teria a coragem de contar a verdade, mas você nunca fez. O mendigo olhou pesado para Clara. Agora não é o momento. Nunca é o momento para você, ela retrucou, a voz carregada de raiva. Você acha que pode escapar das suas escolhas? Não se esqueça, Alexandre. Eu sei o que você fez. Alexandre sentiu a pressão subir. Clara, não é o que parece. Sua voz tremia e a verdade se aglomerava em sua garganta. Não é? Clara respondeu, a voz cortante. Então me diga por que há um registro de sua família na corrupção, em negociações escuras e em assassinatos. Por que está tudo no meu nome agora? Eu sou a única que pode fazer isso vir à tona. Ela olhou ao redor. Agora todos os olhares estavam nela. A expressão de Hugo mudou de interesse para horror. Você não pode fazer isso, gritou ele, percebendo que os segredos de Alexandre também tocavam sua própria história. O mendigo observava, a tensão crescente se tornando quase palpável. Clara, você realmente não entende. Não é só sobre Alexandre, é sobre todos nós. Alexandre, agora sentindo a pressão aumentar, tentou desviar o olhar. Pare com isso, Clara. Você está apenas colocando mais combustível na fogueira. Ele queria que ela fosse embora, que não estivesse ali. Apenas me deixe em paz. Mas Clara não cedeu. Eu não posso. E, no fim, você sabe que vai precisar de mim. Seu passado não vai deixar você escapar. E com isso, ela rasgou o envelope, papéis voando pelo ar, como folhas mortas ameaçadas ao vento. Os convidados gritaram, e um pânico se espalhou. Alexandre viu seu mundo desmoronar em frações de segundo. O mendigo apenas observava. A expressão dele misturava apreensão e compaixão. E no meio do caos, um grito de terror cortou a sala, fazendo todos pararem. Ele não pode fazer isso, alguém gritou. Ele vai fazer você pagar. E neste instante, o chão sob os pés de Alexandre parecia desaparecer. Ele finalmente percebeu que Clara não era apenas uma traidora, mas a chave para seus demônios. O que você fez, Clara? Questionou, enquanto a multidão murmurava, cada um começando a conectar os pontos na colisão devastadora entre seus passados. Um novo pânico tomou conta. O que isso significava para todos? Ali, na noite em que deveria ser de celebração, a verdade não só batia à porta, ela já tinha entrado, e o fôlego de cada um estava preso, esperando o próximo movimento que mudaria suas vidas para sempre. E quem mais estava prestes a ser alcançado por essas revelações sombrias? A sala estava em silêncio, e o diário caía no chão, fazendo todos se estremecerem. O mendigo olhava para Alexandre. A expressão dele era uma mistura de compaixão e desprezo.
A verdade está aqui, diante de você. As palavras dele ecoavam como um trovão. Mas antes que Alexandre pudesse responder, houve um barulho alto, como se algo pesado tivesse caído. As portas se abriram de forma brusca e uma figura familiar entrou. Era Clara, a ex-esposa de Alexandre. Seu olhar estava cheio de fúria e ela carregava um envelope. Sua voz cortou a tensão como uma faca. Os convidados, que estavam em estado de choque, observaram enquanto ela caminhava em direção a Alexandre. O mendigo olhou surpreso. Clara, você não deveria estar aqui. Ele se afastou, a expressão mudando de determinação para preocupação. Isso não é o que você pensa. Não é o que eu penso. Eu sou a única que sabe a verdade, Clara gritou. O queixo de Alexandre caiu e um nó apertou em seu estômago. Ele tinha tentado esconder seu passado dela, mas agora parecia que tudo ia desmoronar. Não era apenas uma questão de mentiras. Ali estava sua vida inteira prestes a ser exposta. Clara segurou o envelope com força, os olhos dela fulminando o ex-marido. Estes documentos vão mudar tudo, ela disse agitando o envelope na frente dele, provocando murmúrios entre os convidados. Eu guardei isso por anos, pensando que você teria a coragem de contar a verdade. Mas você nunca fez. O mendigo olhou para Clara, que parecia uma tempestade prestes a desabar. Agora não é o momento. Nunca é o momento para você, ela retrucou, a voz carregada de raiva. Você acha que pode escapar das suas escolhas? Não se esqueça, Alexandre, eu sei o que você fez. Alexandre sentiu a pressão subir. Clara, não é o que parece. Sua voz tremia e a verdade se aglomerava em sua garganta. Não é. Clara respondeu, a voz cortante. Então me diga por que há um registro de sua família na corrupção, em negociações escuras e em assassinatos. Por que está tudo no meu nome agora? Eu sou a única que pode fazer isso vir à tona. Ela olhou ao redor. Agora todos os olhares estavam nela. A expressão de Hugo mudou de interesse para horror. Você não pode fazer isso, gritou ele, percebendo que os segredos de Alexandre também tocavam sua própria história. O mendigo observava, a tensão crescente se tornando quase palpável. Clara, você realmente não entende. Não é só sobre Alexandre, é sobre todos nós. Alexandre, agora sentindo a pressão aumentar, tentou desviar o olhar. Pare com isso, Clara. Você está apenas colocando mais combustível na fogueira. Ele queria que ela fosse embora, que não estivesse ali. Apenas me deixe em paz. Mas Clara não cedeu. Eu não posso, e no fim você sabe que vai precisar de mim. Seu passado não vai deixar você escapar. E com isso, ela rasgou o envelope, papéis voando pelo ar, como folhas mortas ameaçadas ao vento. Os convidados gritaram, e um pânico se espalhou. Alexandre viu seu mundo desmoronar em frações de segundo. O mendigo apenas observava. A expressão dele misturava apreensão e compaixão. E no meio do caos, um grito de terror cortou a sala, fazendo todos pararem. Ele não pode fazer isso, alguém gritou. Ele vai fazer você pagar. E neste instante, o chão sob os pés de Alexandre parecia desaparecer. Ele finalmente percebeu que Clara não era apenas uma traidora, mas a chave para seus demônios. O que você fez, Clara? Questionou enquanto a multidão murmurava, cada um começando a conectar os pontos na colisão devastadora entre seus passados. E então, como se o tempo houvesse congelado, Clara apontou para o medalhão que o mendigo segurava. Você não sabe quem realmente sou, Alexandre.
As palavras dela cortaram como vidro. Eu sou sua irmã. E o segredo que você tem tentado esconder não é só seu, é nosso. A sala ficou em silêncio absoluto. Os rostos chocados pareciam conseguir mal acreditar no que tinham acabado de ouvir. Alexandre ficou paralisado, uma onda de informações bombardeando sua mente. Havia algo na voz dela que despertava tanto raiva quanto compaixão. Ele sentiu o coração acelerar, uma mistura de incredulidade e desespero. Mãe, eu sabia que ela estava viva. Ele murmurou para si mesmo, enquanto a realidade lentamente se instalava. Clara se aproximou, as lágrimas nos olhos. Fugindo da verdade não faz você menos culpado por tudo o que aconteceu. O mendigo, a figura em negro, observavam a cena, um semblante sério. A sala cheirava a choque e confusão, um misto de emoções que estava prestes a desbordar. Alexandre olhou para todos em volta, percebendo que não eram apenas seus segredos que estavam em jogo, mas a história inteira de uma família despedaçada. E como se não bastasse, os olhares se voltavam para Hugo, que parecia ter perdido o chão sob seus pés. O pânico, enfim, tomou conta. E as pessoas? Como? Por quê? Alexandre se sentia como se estivesse em um pesadelo. Os rostos que uma vez conheceu se tornavam estranhos. Não, não pode ser. Ele gaguejou. E enquanto os murmúrios aumentavam, a figura em negro simplesmente observou, o olhar pensativo, enquanto a tempestade de revelações apenas tinha começado. O que mais estava escondido? Que tipo de segredo aquela noite ainda guardava? A verdade estava se aproximando, mas o que aconteceria quando finalmente explodisse? E, mais importante, quem mais estaria envolvido nessa história que nunca deveria ter sido esquecida? A sala estava em silêncio, e o diário caía no chão, fazendo todos se estremecerem. O mendigo olhava para Alexandre. A expressão dele era uma mistura de compaixão e desprezo. A verdade está aqui, diante de você. As palavras dele ecoavam como um trovão. Mas antes que Alexandre pudesse responder, houve um barulho alto, como se algo pesado tivesse caído. As portas se abriram de forma brusca e uma figura familiar entrou. Era Clara, a ex-esposa de Alexandre. Seu olhar estava cheio de fúria, e ela carregava um envelope grande, amarelado pelo tempo. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou a tensão como uma faca. Os convidados, que estavam em estado de choque, observaram enquanto ela caminhava em direção a Alexandre. O mendigo olhou surpreso. Clara, você não deveria estar aqui. Ele se afastou, a expressão mudando de determinação para preocupação. Isso não é o que você pensa. Não é o que eu penso? Eu sou a única que sabe a verdade. Clara gritou. O queixo de Alexandre caiu e um nó apertou em seu estômago. Ele tinha tentado esconder seu passado dela, mas agora parecia que tudo ia desmoronar. Não era apenas uma questão de mentiras. Ali estava sua vida inteira prestes a ser exposta. Clara segurou o envelope com força, os olhos dela fulminando o ex-marido. Estes documentos vão mudar tudo, ela disse, agitando o envelope na frente dele, provocando murmúrios entre os convidados. Eu guardei isso por anos, pensando que você teria a coragem de contar a verdade, mas você nunca fez. O mendigo olhou surpreso, sua expressão mudando. Clara, agora não é o momento. Nunca é o momento para você, ela retrucou, a voz carregada de raiva. Você acha que pode escapar das suas escolhas? Não se esqueça, Alexandre. Eu sei o que você fez. Alexandre sentiu a pressão subir. Clara, eu
Não é o que parece. Sua voz tremia, e a verdade se aglomerava em sua garganta. Não é, Clara respondeu, a voz cortante. Então me diga por que há um registro de sua família na corrupção, em negociações escuras e em assassinatos. Por que está tudo no meu nome agora? Eu sou a única que pode fazer isso vir à tona. Ela olhou ao redor. Todos os olhares estavam nela. A expressão de Hugo mudou de interesse para horror. Você não pode fazer isso, gritou ele, percebendo que os segredos de Alexandre também tocavam sua própria história. O mendigo observava, a tensão crescente se tornando quase palpável. Clara, você realmente não entende. Não é só sobre Alexandre, é sobre todos nós. Alexandre, agora sentindo a pressão aumentar, tentou desviar o olhar. Pare com isso, Clara. Você está apenas colocando mais combustível na fogueira. Ele queria que ela fosse embora, que não estivesse ali. Apenas me deixe em paz. Mas Clara não cedeu. Eu não posso. E no fim, você sabe que vai precisar de mim. Se o passado não vai deixar você escapar. E isso? Ela rasgou o envelope. Papéis voando pelo ar, como folhas mortas ameaçadas ao vento. Os convidados gritaram, e um pânico se espalhou. Alexandre viu seu mundo desmoronar em frações de segundo. O mendigo apenas observava. A expressão dele misturava apreensão e compaixão. E no meio do caos, um grito de terror cortou a sala, fazendo todos pararem. Ele não pode fazer isso! Alguém gritou. Ele vai fazer você pagar. E isso tudo quer ficar. Neste instante, o chão sob os pés de Alexandre parecia desaparecer. Ele finalmente percebeu que Clara não era apenas uma traidora, mas a chave para seus demônios. O que você fez, Clara? Questionou, enquanto a multidão murmurava. Cada um começando a conectar os pontos na colisão devastadora entre seus passados. Mas então, com um movimento abrupto, um homem mais velho, que ninguém tinha percebido anteriormente, levantou-se. Ele era um dos convidados, um amigo da família há muito esquecido. Seu olhar estava carregado de um desespero contido, e ele começou a falar, a voz firme. Alexandre, você não pode esconder a verdade para sempre. Eu sei o que você fez, e a Clara não é sua única conexão com esse passado sombrio. Todos se viraram para ele, a tensão se intensificando. Clara não é apenas uma ex-esposa. Ela é mais, muito mais, do que você imagina. O murmúrio aumentou, e o coração de Alexandre disparou. Queria gritar, queria negar, mas a expressão do homem dizia tudo. Ela é a chave para você entender quem você verdadeiramente é. O homem deu um passo adiante, os olhares se voltando com ansiedade crescente. E você, Hugo, deve saber disso também. Não pense que pode escapar. Todos nós fazemos parte dessa história. O chão parecia tremer sob os pés de Alexandre. O que você está dizendo? Sussurrou, sua voz mal saindo, mas já era tarde. O que ele não sabia era que a sombra do passado estava mais próxima do que ele pensava. Alexandre, escute. O velho continuou insistentemente. O segredo que liga vocês, verdadeira razão por trás de tudo isso, é que vocês são irmãos. Clara é sua irmã, mas isso não é tudo. Um grito de horror ecoou pela sala. Todos estavam em choque. Alexandre ficou imóvel, a mente girando enquanto tentava absorver a nova verdade. Ele tinha um irmão? A revelação dele
significava que todos ali estavam interligados de alguma forma. E antes que alguém pudesse reagir, o mendigo gritou: "É hora da verdade! Preparem-se para enfrentar o que realmente são, pois a noite ainda está longe de terminar." A sala estava em caos, e a verdade, tão bem guardada, começou a ruir ao seu redor. As relações estavam prestes a se desintegrar, e a revelação ainda não havia feito seu pior. O que mais poderia aparecer das sombras? O que mais havia escondido sob as aparências e os sorrisos? Todos esperavam, temerosos, o próximo movimento fatal que alteraria suas vidas para sempre. A verdade ecoou na sala como um trovão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As palavras do homem mais velho, que se apresentara como amigo da família, reverberaram nas mentes de todos, fazendo sua realidade desmoronar. "Vocês são irmãos." A afirmação foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em todos. Alexandre olhou para Clara, seu coração batendo de forma descompassada. Era inacreditável. Ser irmão dela mudava tudo. Mas o que mais ele não sabia sobre o passado deles? Clara, ainda ofegante, confrontou Alexandre diretamente. "Você não percebe, não é? Sempre escondeu essa verdade porque tinha medo das consequências. Medo do que viria à tona." Ela tremia, mas o olhar dela era de determinação. "Isso acaba hoje." No entanto, antes que alguém pudesse processar a nova revelação, um grito cortou o ar, seco como vidro quebrado. Uma mulher, vestida de preto, surgiu da multidão. Era a mãe de Alexandre, a mesma que todos acreditavam estar morta. O grupo ficou em choque. O olhar dela era cheio de dor, mas também de uma resolução feroz. "Calem-se!" ela exigiu, a voz dela ecoando como um trovão. "Você..." Alexandre gaguejou. "Você estava morta." "Não, eu fui forçada a me esconder. E agora você aprendeu a verdade da maneira mais difícil." A carga emocional da revelação era palpável. Cada palavra dela dançava na sala, criando um verdadeiro furacão de emoções. Ela tinha voltado para desvelar a história de traições. Os olhares dos convidados se fixaram na mulher, incapazes de desviar. "Aurora." Sua mãe caminhou até o centro da sala. "O que vocês todos não entendem é que o passado não é simples. Ele está entrelaçado com segredos que todos nós temos. E está na hora de isso ser revelado." As tensões se intensificaram, como um fio prestes a romper. A presença de Aurora era como um farol de esperança e caos ao mesmo tempo. No entanto, antes que pudesse continuar, o mendigo deu um passo à frente, parecendo surpreso. "Você sabe o que realmente aconteceu na noite que tudo mudou, não sabe?" Aurora olhou para ele, um olhar que misturava temor e reconhecimento. Eu não queria que você estivesse aqui. Não agora." Mas a expressão dela rapidamente endureceu. "Você não entende. Não podemos mais esconder a verdade." E de repente, no meio da sala, uma explosão de luz aconteceu. Uma câmera foi acesa. Um repórter de televisão, que havia se infiltrado na festa disfarçado, estava filmando tudo. As janelas tremiam com a intensidade do clarão. "A verdade só pode ser revelada se estivermos prontos para encará-la", ele declarou. Alexandre ficou paralisado. A classe social, as aparências, tudo estava em jogo. Ele só conseguiu pensar em como o mundo exterior iria reagir a essa turbulência. O que tudo isso poderia significar para ele,
para Clara, para todos presentes. Não eram apenas revelações pessoais. Eram bombas que poderiam explodir vidas. Você sempre soube, sussurrou Alexandre para Clara. Você estava me observando. O que mais você escondeu de mim? O medo e a confusão nos olhos dela eram indescritíveis, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Mas naquele momento, o mendigo olhou para a câmera e desferiu suas palavras como se fossem facas. Às vezes, a verdade é um veneno para aqueles que não estão prontos para engoli-lo. O que você verá a seguir mudará tudo. E as palavras dele ecoaram na sala, criando um clima de expectativa e terror. O que aconteceria quando a verdade finalmente aparecesse? Seriam todos capazes de enfrentar suas sombras? Seria possível encontrar um caminho para se reconciliar com tudo isso? Os destinos entrelaçados deles estavam prestes a se chocar com a força do que não podiam mais esconder. A festa, que começou como uma celebração, se tornara um campo de batalha. E enquanto as câmeras piscavam, a história deles, rica em segredos e mentiras, estava prestes a ser exposta ao mundo. A sombra que haviam tentado enterrar agora se erguia, pronta para delinear suas vidas. Quando a poeira finalmente assentar, quem realmente restaria de pé? A sala estava em silêncio e o diário caía no chão, fazendo todos se estremecerem. O mendigo olhava para Alexandre. A expressão dele era uma mistura de compaixão e desprezo. A verdade está aqui diante de você. As palavras dele ecoavam como um trovão. Mas antes que Alexandre pudesse responder, houve um barulho alto, como se algo pesado tivesse caído. Foi então que uma figura reconhecível entrou na sala. Era Ana, a filha de Alexandre, com apenas 16 anos. Ela segurava um tablet e todos os olhares foram instantaneamente atraídos para ela. "Papai, você precisa ver isso!" gritou, a voz dela tremendo de emoção. Os murmúrios começaram a se espalhar novamente, cada convidado tentando entender a gravidade da situação. Alexandre piscou, tentando processar o que estava acontecendo. O que a filha tinha? Ana se aproximou mais, ignorando o clima tenso. "Vim aqui porque você precisa saber a verdade." "Que verdade, filha?" Alexandre indagou, uma sensação de desespero subindo pela sua espinha. "É sobre os documentos que a mamãe tem." Sua voz falhou um pouco. "Ela me mandou uma mensagem antes de vir para cá. Ela queria que você soubesse que não é só sobre você. A história envolve tudo isso. E talvez tudo o que aconteceu na sua vida não seja como você pensa." "Ana, agora não é o momento," Clara disse, aterrorizada. O que mais poderia sair daquela noite? Mas a jovem ativou o tablet e em um instante a tela se iluminou. "Olhem isso!" Uma gravação começou a tocar, as imagens de um incêndio desenrolando na tela. As chamas engolindo uma casa que todos reconheceram. Era a antiga casa da família, a casa onde tudo começou, onde muitos segredos foram enterrados. A cena mostrava pessoas correndo, outras chorando, e uma figura familiar estava ali, com uma garrafinha na mão. A expressão de horror na face do homem era inconfundível. "É o avô de vocês," Ana exclamou, os olhos fixos novamente em Alexandre e Clara. "Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio do que vocês pensaram." No mesmo momento que as palavras saíam de sua boca,
A sala estava em um coletivo estado de choque. As revelações sobre o passado da família explodiram como fogos de artifício em uma noite clara. Ele era um traficante, e o incêndio foi causado por ele. Ana se virou, seus olhos penetrando as almas presentes. E vocês todos sabem disso. Eu tenho provas. O silêncio se tornou ensurdecedor. A gravidade das palavras de Ana começou a penetrar nas mentes de todos os presentes. Clara, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Como você sabe disso?" Ela não podia esconder isso para sempre. O mendigo disparou. A verdade encontrará seu caminho. E a história que sua família escondeu está prestes a vir à tona. Mas antes que alguém reagisse, um estrondo veio da porta dos fundos da mansão. A porta se abriu com um estrondo, e duas figuras avançaram. Eram policiais. "Estamos aqui para prender Alexandre Coutinho. Uma denúncia foi feita sobre tráfico de drogas e assassinatos relacionados à sua família." A sala explodiu em gritos. Alexandre estava pálido, sentindo o mundo desmoronar. O que mais ele não sabia? O que mais sua família tinha escondido? Ele olhou para Clara, que estava em choque, e para Ana, que demonstrava uma coragem surpreendente. Mas a verdade já não estava apenas à porta, ela havia entrado. "E eu também tenho um recado para você, Alexandre." Ana continuou, um brilho estranho nos olhos. "Eu sou a verdadeira herdeira, não apenas da fortuna, mas dos segredos. Você nunca soube, mas eu já esperava que isso acontecesse." Uma explosão de emoções se seguiu. Raiva, medo, pânico. O que mais ela estava escondendo? Enquanto os policiais se aproximavam, Alexandre percebeu que a verdade se tornara mais complexa do que ele poderia imaginar. O que mais ainda estava por trás da parede de mentiras construída ao longo dos anos. E no meio daquele torvelinho, este era apenas o começo de uma história ainda maior. Que reviravoltas aguardavam cada um deles, e quem sairia de pé ao fim? O caos tomou conta da sala. As pessoas gritavam, mas Alexandre estava paralisado. Ele olhou para Ana, que mantinha o olhar firme no tablet. As imagens do incêndio martelavam em sua mente. E logo, todas as revelações começaram a se conectar como peças de um quebra-cabeça. "Papai, você tem que entender. Isso tudo faz parte de um jogo muito maior." Ana disse, a voz tensa. "Se você não parar de correr, sempre será perseguido pelos fantasmas do passado." Nesse momento, as sirenes da polícia podiam ser ouvidas ao fundo. Um som estrondoso que se aproximava cada vez mais. A sala se encheu de um pânico crescente. Alexandre tentou falar, mas as palavras o abandonaram. "Clara, você sabia de tudo isso. Você também faz parte disso." A expressão dela era de angústia. "Eu não sabia. Quando me casei, a história da família era só um mito. Eu estava cega, Alexandre." Os policiais entraram, e os olhares se multiplicaram, agora fixos em Alexandre. "Coutinho, precisamos que você nos acompanhe," um deles declarou, a voz firme e autoritária. "Há muitos crimes sob sua responsabilidade. Vamos esclarecer isso." "Senhor, espere!" gritou Ana, o medo estampado em seu rosto. "Ele não é o único culpado. Não é só sobre ele. Nós todos temos um papel nesta história sombria." "Silêncio!" foi o que o policial gritou de volta, irritado. O desespero encheu o ar e a tensão cresceu. O mendigo se virou, seus olhos fixos nas luzes da polícia. Chegou a hora de enfrentar a verdade sem máscaras. Alexandre sentiu um nó na garganta. Ele viu Clara e Ana, os rostos delas cheios de medo, mas também de determinação.
Eu não vou deixar vocês dois sozinhas! Gritou, finalmente recuperando um pouco de coragem. Se meu passado me condena, vou levar vocês junto. Não vou deixar essa história acabar assim. Papai, não! Ana chorou, suas palavras cortando através do tumulto. Mas ele sabia que precisava lutar. O passado estava prestes a ser exposto, e eles não podiam só esperar que tudo se resolvesse. No entanto, antes que Alexandre pudesse agir, Aurora, sua mãe, avançou. A verdade é um veneno, mas a única cura é enfrentá-la. Seus olhos brilhavam com um poder ancestral. Sejam fortes. O que está por vir não é o fim de vocês, mas o começo de uma nova história. Nesse momento, o mendigo ergueu a cabeça, como se soubesse de tudo. Vocês têm o poder de decidir o que fazer com essa verdade. O passado pode doer, mas a força de vocês é ainda maior. Transformem essa dor em força e lutem. As palavras dele ressoaram na sala, criando uma atmosfera mágica. Todos estavam em silêncio, absorvendo cada palavra. E nesse instante, Alexandre percebeu que não estava sozinho. Os policias tomaram um passo à frente, prontos para agir. Mas Alexandre rodou-se. Esperem. Se me levam, levam a verdade com vocês. E a verdade precisa ser revelada. É nossa única chance de sermos livres. O ar estava carregado de tensão. Mas havia uma nova esperança. Alexandre olhou para sua mãe, para Clara e para Ana. Estamos juntos, não importa o que aconteça. E assim, com coragem renovada e a verdade começando a sair das sombras, eles avançaram. No momento em que as luzes dos policiais iluminavam seus rostos, a sala estava cheia de uma nova energia. A energia da verdade prestes a ser revelada. Agora que a história deles estava prestes a mudar e a verdade estava prestes a ser exposta ao mundo, pergunto a você, está preparado para o próximo capítulo? E para não perder nenhuma nova reviravolta que virá por aí, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais histórias desse tipo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Só